Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra em Neemias, capítulo de número 7. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. A palavra do Senhor nos fala assim, irmão. Ora, uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E quando os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Amém? Agora vamos para Neemias, capítulo de número 13, a partir do verso 4. A palavra nos fala assim: ora, antes disso, Eliasebe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, que tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasebe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa do Senhor. Isso muito me indignei, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão precioso da Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos deu essa vitória. Cristo é o vencedor e Cristo vive em nós, por causa da sua obra perfeita ali na cruz. Nós te louvamos como igreja do Senhor nesse momento e pedimos a Tua graça, a Tua bênção na Tua palavra nessa noite, que o Senhor remova todas as pedras do nosso coração, para que então, ó Pai, a Tua palavra encontre caminho nos nossos corações, encontre uma terra fértil, encontre uma terra onde a Tua palavra vai frutificar a 100, a 60, a 70 e a 60, e dá-nos, Pai, da Tua verdade nessa noite. Visita cada um de nós, Senhor, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, Senhor. Venha ser a nossa fortaleza nessa noite, Senhor. E se revele a cada um de nós na beleza, na grandeza da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda a Tua igreja, Senhor, nessa noite, a ser edificada para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, nós vamos dar mais um passo nessa questão do livro de Neemias e assim verificar como que está sendo a nossa vida em relação à igreja do Senhor. Nós precisamos estudar o livro de Neemias com essa finalidade de capturar daqui a palavra de Deus para os nossos corações, porque, irmãos, Neemias tem 2 objetivos muito firmes na palavra de Deus. E para nós aprendermos, tem algo muito precioso aqui que fala de Neemias veio com uma finalidade, 2 finalidades muito específicas: restaurar os muros e as portas de Jerusalém, para que nada entre fora do propósito do Senhor. E em nossas vidas isso é muito sério, irmãos, né? Antes de nós continuarmos aqui, eu quero trazer a nossa memória. Não desmarquem aí, mas vamos para lá em Romanos. Vamos trazer, irmãos, a nossa memória, a palavra do Senhor, para que nós possamos compreender. Romanos capítulo de número 6, para que nós realmente possamos sondar o nosso coração e perceber que nós somos a igreja de Deus. Sabe? Aqui em Romanos, olha o que diz
a partir do verso 1. Que diremos? Pois, começa com uma pergunta, o que nós vamos dizer? Né? Aí diz assim, permanecemos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? Né? Então ele está começando a responder aquilo que trouxe no capítulo 7, né? Que veio aquela luta contra uma salvação plena, uma salvação gloriosa no capítulo 5, não no capítulo 7, no capítulo 5, vem mostrando a salvação de Deus para nós. Mas quando chega no capítulo 6, ele diz, o que nós vamos fazer? Vamos permanecer no pecado para que a graça possa abundar em nós? Aí ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda nós no pecado? Nós os que para ele morremos? Sabe, é uma pergunta que nós precisamos fazer. Como que nós podemos permanecer ainda no pecado se nós morremos por pecado? Se o pecado não tem mais direito de habitar em nós, sabe? E aí ele segue dizendo assim, pois porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos incluídos na sua morte, né? Então nós não temos mais o direito de viver no pecado, porque nós fomos batizados na morte com Cristo. E aí o verso 4 esclarece mais ainda, irmãos. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então olha que palavra preciosa, nós fomos unidos com Ele na morte. Se nós fomos unidos com Ele na morte, Ele não ficou na morte, Ele foi ressuscitado. Então nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Mas Ele vai mais além ainda, Ele diz assim, sabendo isso, verso 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Sabe o que nós precisamos saber? E aí o verso 7, ele vai dizer assim, no verso 6 ainda, nós fomos para que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, para que não sirvamos mais ao corpo do pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós morremos com Ele, nós precisamos se nós tivermos a ousadia de crer que morremos com Ele, nós precisamos ter a mesma ousadia de crer que nós vivemos com Ele. Sabe? Agora volte aí para Evangelho de João, capítulo 17, para nós ver aonde é que o Senhor colocou cada um de nós, para aqueles que creram, aqueles que pegaram a palavra de Deus e disseram, é minha, sabe, é minha. Evangelho de João, capítulo 17, 20, olha a oração do nosso Senhor Jesus por nós, olha onde que nós fomos inseridos, irmãos. A palavra de Deus diz aqui, no verso 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Sabe, olha a oração, nós estamos aqui por causa do que Jesus orou por nós, para que nós pudéssemos crer na sua palavra, né? E olha só o verso 21, por que nós cremos, aonde que o Senhor nos colocou? No verso 21, a fim de que todos sejam um. Isso fala de unidade. Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que precioso, irmãos. Olha onde que o Senhor orou por nós e aonde nós tivemos a ousadia de crer. E nós fomos colocados nessa comunhão, juntos, uns com os outros, mas nessa eterna comunhão preciosa do Pai com o Filho no Espírito. Para que nós, imagine nós, éramos pecadores, mas Jesus fez essa obra perfeita e nós fomos unidos como eles eram eternamente, como eles foram na eternidade passada, sempre unidas. E serão na eternidade futura sempre unidas. Só que agora tem um acréscimo. Na eternidade futura tem nós, a igreja do Senhor. Sabe que precioso isso, irmãos? Por isso que a palavra de Deus chama tanta a nossa atenção. Como é que nós vamos viver ainda no pecado? Nós, os que para o pecado morremos. Não tem como. Por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque o que o Senhor fez conosco não é algo pequeno, não. Ele nos colocou em Cristo, em Deus, nessa comunhão perfeita,
Sabe, aonde o Pai olha para o Filho, aonde o Filho olha para o Pai, aonde o Espírito Santo revela a Cristo e aonde nós obedecemos a Cristo. Onde nós temos o nosso Senhor aí com toda a ênfase para as nossas vidas, como nós precisamos, sabe? Ter um momento de ter a nossa vida separada desse mundo. Por isso que Neemias, por isso que nós estamos já há algum tempo nesse livro de Neemias, porque, irmãos, precisa haver uma diferença desse mundo para a igreja do Senhor. Sabe? O Senhor Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Irmãos, quanta besteira a gente ouve. Muitos irmãos, muitas pessoas que confessam o Senhor, dizendo: a minha igreja. Irmão, nós somos a igreja do Senhor, edificada por Ele, comprada com sangue. É por isso que Ele disse assim: a igreja é minha, sabe? E é Ele que está edificando a sua igreja, sabe? Aí nós precisamos, por isso, se é Ele que está edificando a sua igreja, por que nós muitas vezes tomamos decisões por nossa própria vontade? Por que quando o Senhor reúne a sua igreja, hoje eu estou com dor de cabeça, não vou na igreja. Hoje eu estou com problema, não vou na igreja. Irmãos, que falta de sensibilidade com o nosso Senhor. Que falta. Por isso nós precisamos, irmãos, ir aos pés do Senhor, olhar para esse capítulo, olhar para esse livro de Neemias e perceber aonde está, né? Aonde está a nossa vida diante do Senhor. O que nós estamos fazendo com ela, né? O Senhor, lá em Ezequiel, diz assim, antes de levar aquele povo para a Babilônia, antes de dar a sentença de Ciro entrar na Babilônia e levar aquele povo, ele diz assim: eu procurei em Israel um homem, que se colocasse no muro, que tapasse a brecha do muro, para que eu não levasse a minha cidade para o cativeiro. E eu não encontrei eu não encontrei nenhum, sabe, nenhum que intercedesse, que se colocasse entre aquele povo e Deus, para interceder aos pés do Senhor, para dizer: não, Senhor, esse é o teu povo, sabe? Então, como nós precisamos que Neemias fale ao nosso coração, porque Neemias tem essa função de separação do mundo com as coisas de fora, porque até então o povo de Israel estava com o templo, o altar estava erigido, o templo estava pronto, mas a mistura do povo, o povo lá de fora com de dentro da cidade, e dentro da cidade havia entulhos, muitos entulhos, aonde o Espírito Santo não poderia passar como Neemias ali, quando ele vai rondar a cidade, que ele vê muitos entulhos ali. E nós precisamos trazer isso para nossas vidas. Quantos entulhos há no nosso coração que o Espírito Santo não pode passar? Porque o Espírito Santo é um cavalheiro que ele não vai arrombar o nosso coração. Nós temos que entregar para ele: Senhor, toma aqui esse desejo do meu coração. Eu sei que isso não é, o Senhor não se alegra nesse desejo, então eu entrego ele para ti. Então a gente vai ver que a gente vai ser edificado, o Senhor vai trabalhar em nós, né? Que preciosidade, irmãos. Então, olhando para esse verso, para esses versos que nós lemos, nós teríamos muitos outros mostrando, né, como aquele texto de Colossenses, capítulo 3, verso 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, olha só, olha a afirmação, quando Cristo, que é a nossa, né, ela não é a vida do outro, não, ela é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Será que nós falamos isso e Ele é a nossa vida? Porque Ele está para chegar, Ele está para voltar. O Senhor está para chegar, buscar a sua igreja. Então nós falamos que Ele é a nossa vida e Ele vai se manifestar. Será que nós vamos ser manifestados com Ele em glória, ou nós vamos ficar? Como nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração e ver esses dias que nós estamos passando, para que então o Espírito do Senhor trabalhe em nós. Irmãos, vamos voltar para Neemias, para nós continuarmos. Neemias capítulo 7. Aqui fala, irmãos, da edificação dos muros de Jerusalém, a edificação das portas de Jerusalém. Então, quando os muros foram edificados, as portas foram edificadas, então tinha um trabalho para se fazer, né? Precisaria haver alguém que cuidasse da porta e cuidasse dos muros, né? Mas em especial a porta, porque pelo muro ninguém conseguiria subir, agora pela porta alguém poderia entrar, né? A gente diz assim: não, eu creio no Senhor, eu nasci de novo, afinal de contas eu sou filho de Deus,
e está tudo terminado. Não, irmão, nós temos um inimigo fora. Nós temos o nosso adversário que vai rondar a nossa mente. Qual é a porta que ele vai tentar arrombar? A nossa mente. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, vai falar para nós a armadura de Deus. E ali tem uma peça, o capacete da salvação, sabe? E ele vai lançar a seta dele na nossa mente. Mas a certeza da nossa salvação tem que estar tão firme que ele não vai conseguir entrar. Porque há um capacete. O capacete serve para proteger a cabeça, a mente. Né? Então, quando ele vê os ataques, mas nós estamos tão convictos de que a nossa salvação é certa, que nós estamos aguardando o Senhor, que Ele não vai fazer efeito. Sabe? Então, aqui nós precisamos compreender, irmão, no capítulo 7, dizendo assim: ora, uma vez reedificado o muro, assentado as portas, aí estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas. Sabe? Então nós precisamos compreender que quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a dádiva de Deus, de Cristo, do Espírito Santo habitar em nós, nós fomos batizados em um corpo, a igreja do Senhor. Agora nessa partícula da igreja do Senhor, aqui nesse lugar, nós temos responsabilidade. Como responsabilidade? Afinal de contas, pode ser um só, pode governar tudo. No mundo, sim. Na igreja secular que nós vemos assim, nós temos um cabeça ali, um homem, cabeça que comanda tudo. Mas na igreja do Senhor nós temos Cristo que é o nosso cabeça. É Cristo que é o nosso cabeça. E nós somos os membros estabelecidos por Ele, onde cada um de nós recebemos tarefas específicas. E uma delas é cuidar, para que o inimigo não entre. Sabe? O governo da igreja. Sabe? Aquele que o Senhor estabeleceu ali para cuidar, para edificar, sabe? A igreja dele, para que não haja alguém entrando de qualquer forma ali dentro. Então nós temos muitas responsabilidades, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. E ele pode entrar sim dentro do nosso coração e fazer uma miséria nele, né? Como ele tem feito em muitos lugares. E aí começar a trabalhar essas verdades, essas questões no nosso coração e nos desviar da palavra, da pura palavra de Deus. Trazendo coisas do mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, para atrair vidas, achando que isso é o Evangelho. Mas isso não salva, irmãos. O verdadeiro Evangelho é aquele que nos leva à morte, é aquele que nos dá a vida de Cristo, é aquele que nós sofremos por Ele, é aquele que nós sofremos pelos irmãos, porque nós somos edificados a casa de Deus. Né? Então, traz essa conotação, e aí ele diz assim, no verso 2, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos lembram que lá em Atos, não precisamos ir lá, mas em Atos capítulo 6, vai falar que a igreja do Senhor, quando estava estabelecida, o Senhor foi agregando, aí houve uma discussão entre alguns irmãos. E aí o que o Espírito Santo levou os apóstolos? Separai-me, pois, 7 homens cheios do Espírito Santo, né? Para que nós encarreguemos ele, para servirem às mesas. E ali então 7 homens foram separados, e aquilo agradou a igreja. Por que agradou a igreja? Primeiramente agradou ao Senhor, porque todos aqueles homens eram cheios do Espírito Santo para servir às mesas. Né? 2 deles o Senhor usou poderosamente. Estevão para dar um testemunho para Saulo, né? Porque o Senhor tinha Saulo para que fosse aquele apóstolo para mandar para os gentios. E como o Espírito Santo só pode trabalhar numa vida a partir do momento em que realmente a palavra foi lançada para ele, então o Senhor separou Estevão e dá aquele testemunho, começando lá de Abraão, né? Lá de Abraão, então recorrendo todo o caminho que Saulo conhecia tão perfeitamente. Saulo, quando Estevão estava falando, Saulo já estava lá na frente. Não, isso eu sei. Mas quando ele chegou lá no final, que diz, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Aí Saulo começou a ver. Então o Senhor ali mostrando para ele que a igreja era esse pelo qual o Espírito Santo estava trabalhando ali. Então por isso que Saulo pôde ser encontrado ali no caminho de Damasco e caído no chão, e o Senhor então trabalhando na vida dele. Precioso isso, irmãos. Então aqui nós podemos ver claramente que foi nomeado 2 homens aqui,
mas que Ananias era homem fiel mais do que todos os outros. Ananias era cheio do Espírito Santo, então por isso que ele foi nomeado ali, para quê? Para ser o maioral ali naquele local. E o verso 3 diz assim, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, né? Então não poderia abrir aquelas portas, os guardas teriam que manter aquelas portas fechadas até que o sol clareasse, até que eles pudessem ver claramente, né? Isso fala para nós espiritualmente, porque Cristo é o sol da justiça. Cristo precisa brilhar em nossos corações. Então nós não podemos fazer nada para o Senhor sem que Cristo brilhe, sem que Cristo aqueça o nosso coração, sem que Cristo fale conosco, sabe? Porque senão nós vamos acabar abrindo a porta para o inimigo. Sabe, irmãos, tem um irmão que fala, e é muita realidade isso. Portas não são bênçãos. Muitas vezes a gente acha que portas, abriu-se uma porta para mim, né? E eu vou entrar nela porque porta não é bênção, porta é testes. Sabe, abriu-se uma porta, o que nós devemos fazer? Senhor, é para mim entrar ou não? Sabe, o Senhor quer isso de nós, para que veja se é para nós entrar nela, porque ela pode ser uma grande furada. E nós achando que é uma porta que vai abrir gloriosamente, né? Em Atos, Paulo fala que uma porta se abriu para lhe pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Veja só, irmão, abriu-se uma porta para pregar o Evangelho numa região para Paulo, que ardia o coração para pregar o Evangelho, né? Então ele se abriu uma porta, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Sabe isso? Então nós precisamos compreender, irmãos, que a porta ela precisa ser aberta quando nós temos plena convicção da parte do Senhor, sabe? Então, e aí ele fala assim, ele segue dizendo assim, e quando os guardas ainda estão ali, se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guarda nos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa, sabe? Então fala de um cuidado da igreja, fala de um cuidado que nós devemos ter de uns para com os outros, fala de um cuidado que nós devemos exercer cada um a nossa função, para que então a igreja possa ser edificada, sabe? Então, como nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades tão simples da palavra de Deus, que nós não fomos chamados simplesmente para cruzar os braços aqui, ouvir uma palavra e ir para a nossa casa, sabe? Não, nós temos que ser confrontados. Essa palavra precisa confrontar o nosso coração e nós sondarmos como que está a nossa vida. Eu tenho tido esse cuidado de olhar para o Senhor, de andar segundo a vontade do Senhor, né? Então, irmãos, isso chama muita atenção. E o outro verso que nós lemos traz um cuidado muito especial que nós precisamos ter de um para com o outro. Aqui nós vimos, lá em Neemias 13, no verso 4, que Eliasebe era um sacerdote. Eliasebe, a partir do verso 4, Eliasebe era um sacerdote, ele era encarregado da casa do Senhor. Ele estava ali para governar, mas no caminhar, ele se aparentou com Tobias. Tobias, desde o começo, a gente percebe que Tobias é aquele que quer sempre entrar para destruir, para que a casa do Senhor não seja edificada. Nós poderíamos colocar aqui que nós temos um adversário que não quer que Cristo cresça em nós, né? Então, aqui nós temos que ver que um sacerdote, aquele que estava encarregado da casa, de cuidar da casa do Senhor, trouxe esse inimigo para dentro e fez um lugar especial para aquele cidadão ficar ali dentro no templo, e aonde se colocavam as ofertas do Senhor. Era onde se colocava a dádiva para o Senhor. Era onde se colocava, irmãos, a adoração ao Senhor. Porque os dízimos, as ofertas, nada mais é do que isso, irmão, a adoração ao Senhor. Por aquilo que o Senhor tem me dado, então eu levo para Ele, né? Então, esse cidadão tinha sido separado uma sala muito especial para ele ficar ali, né? Então, irmãos, quando Neemias volta, ele percebe aquilo, então ele pega aqueles móveis de Tobias e joga tudo fora. E aí ele estabelece de novo. Isso fala para nós, irmãos, de um cuidado que devemos ter de uns para com os outros. Porque, irmão, nós não somos superiores um do outro, nós temos funções diferentes. Sabe, aquele que governa, muitas vezes, pode querer trazer alguma coisa do mundo para dentro da igreja. Mas aí a igreja tem que ficar atento, não é só, é só o Zaqueu e o Valdecir.
É só o Zaqueu e o Valdecir. Eles são encarregados, eles fazem, né? Não, irmão. Todos nós precisamos cuidar um dos outros, porque o Valdecir é humano, o Zaqueu é humano, ele pode errar. Mas daí a igreja vai chamá-lo e vai dizer, escuta, está errado. Olha o que a palavra de Deus diz, ajudar os irmãos, porque já aconteceu no nosso meio, situações que foram deixado, deixou-se, por ter medo de falar, porque não tinha sabedoria suficiente, porque não dependia do Senhor, e veja o que deu, irmãos. Sabe? Nós precisamos cuidar sim uns dos outros, principalmente daqueles que estão encarregados pelo Senhor. Será que esse irmão está realmente cobrindo esses irmãos de oração, tendo cuidado no comportamento deles, né? Porque nós podemos errar sim, irmão, mas com a ajuda da igreja, a igreja junto, então há esse cuidado especial. Sabe como nós precisamos dessa atenção, sabe? Para que então a igreja do Senhor possa caminhar gloriosamente, né? E aí eu quero trazer outro texto, irmãos, de Esdras. Esdras é um livro atrás de Neemias aí. Esdras, capítulo de número 4. Mas um cuidado que devemos ter, irmão, porque o inimigo ele está à nossa espreita o tempo todo, não deixando nós ter uma vida muito tranquila, porque na verdade nós fomos chamados por Deus para uma guerra, né? Aqui no capítulo 4 de Esdras, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram, veja só, eles disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como nós buscaremos o nosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Azer-Edom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhes responderam, nada tendes convosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Amém? Então aqui nós podemos ver, irmãos, o inimigo ele tem muitas estratégias. Já que ele não conseguiu entrar na porta, já que ele não conseguiu por aqui, então ele chega muito calmamente para nós, deixa eu edificar com vocês, deixa eu estar junto com vocês, deixa eu estar no meio de vocês, sabe? Olha a estratégia do inimigo. Se nós não tivermos os pés do Senhor, a intenção é boa, nós estamos, afinal de contas, para edificar a igreja do Senhor. Muitas vezes a pessoa vem com sabedoria lá de fora, e se eu estiver junto com os irmãos aqui, nós vamos encher esse lugar, nós vamos buscar a mente do Senhor, nós vamos orar para o Senhor, vamos encher esse lugar. E aí, afinal de contas, nós temos tanto tempo, com tão pouquinha gente, como seria bom, né? Aí daqui a pouco o mundo entra para dentro. Precisamos cuidar, irmão, porque o inimigo ele tem estratégia, né? E aí então, como ele não conseguiu edificar junto, então eles desanimaram o coração daqueles que estavam edificando, sabe? E aqui, irmãos, na edificação do templo parou-se 10 anos. O povo foi construir suas casas, o povo foi fazer seus negócios, e a casa do Senhor ficou esquecida durante 10 anos, até que o Senhor então levanta Ageu e Zacarias, sabe? Ageu, então Ageu ali ele traz uma palavra muito dura, sabe? E penso que nós precisamos olhar para ela, para que nós possamos sondar o nosso coração. Ageu capítulo 1, Ageu é tão precioso, irmão, fala tanto, que é um livro com 2 capítulos, mas traz uma lição muito preciosa para a igreja do Senhor, sabe? Então aqui, irmãos, em Ageu capítulo 1, verso 1, nos fala assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, sabe? Então, olha só, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? E aí vai falando assim, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína?
Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Sabe? Olha só, irmãos, ainda, será que é tempo de vocês morarem bem, enquanto que a minha casa, e nós precisamos compreender aqui, irmão, espiritualmente está falando da casa de Jerusalém, aqui está falando da casa lá de Jerusalém, mas para nós hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. É tempo de nós vivermos tranquilo nesse mundo, é tempo de nós gozarmos de todos os prazeres desse mundo, enquanto o templo do Senhor está em ruína, enquanto o templo, o nosso coração está cheio de entulhos, a ponto do Espírito Santo não poder passar. É tempo. Aí ele diz assim, considerem o vosso passado. Olha como que vocês foram lá no passado, né? E aí ele diz assim, tende semeado muito, no verso 6, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Sabe? Então é uma dura advertência para nós, irmãos, que confessamos que somos a igreja do Senhor. Nós que somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós como igreja estamos sendo juntos, edificados, casa espiritual de Deus, né? Somos edificados juntos. Então como que nós podemos dizer, irmão, que a palavra de Deus sempre fala para nós como que a minha casa pode ficar em ruína, como que o nosso corpo em relação ao Senhor pode ficar sem desejo do Senhor e com desejos desse mundo, satisfazendo os nossos corações e não buscando a mente do Senhor. Ó, irmãos, como nós precisamos considerar o nosso passado, porque, irmãos, nada nesse mundo nos preenche o vazio do nosso coração, que só Deus cabe ali dentro. É só Deus. Ele diz assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou igual o mundo dá. Tá? A paz que nós precisamos é Ele preenchendo todo o vazio do nosso coração. Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá o seu amor. Sabe, porque se nós vivermos por nós mesmos, esse mundo inteiro não vai nos satisfazer. Lembra-se que a gente almeja tanta coisa aqui nesse mundo, aí quando você consegue aquela coisa que você tanto desejou, 3 dias depois você já começa a almejar outra coisa. Você nunca está satisfeito com aquilo, sabe? Então, como o Senhor nós precisamos considerar diante do Senhor a sua palavra e ser para que nós sejamos edificados. É aqueles que cuidam, aqueles que zelam, aqueles que intercedem, sabe, aqueles que veem um irmão com dificuldade, não mede esforço para ir lá e auxiliar aquele irmão, chorar junto, sabe, esse é o nosso dever, por isso é que o Senhor nos chamou, irmãos, o Senhor nos chamou. Mas sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós queremos edificar a casa do Senhor com as nossas forças. Grande erro nosso, e nós temos um exemplo muito claro na palavra do Senhor, e com um homem muito precioso que Deus usou muito, Moisés. E eu quero chamar a atenção para nós, lá no livro de Êxodo capítulo de número 2. Sabe, Moisés é um exemplo para nós, daquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós, durante esse tempo que nós peregrinamos por essa terra. Sabe, irmãos, no tempo de Moisés, a situação do povo de Israel no Egito era muito difícil. Era escravo naquele país, sabe? Então o Senhor levanta Moisés ali o Senhor primeiramente trabalha no coração da mãe de Moisés, do pai de Moisés, da irmã de Moisés, até que então o Senhor possa começar a trabalhar na vida de Moisés, né? Moisés chega aos 40 anos de idade, sabe? E aí a palavra de Deus diz lá em Atos 7, nós não precisamos ir lá, mas em Atos 7, lá de Estevão diz assim sobre Moisés: Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, em toda a sabedoria do Egito, e ele era eloquente em palavras. A palavra que fala lá sobre Moisés, né? Em Atos 7, a partir do verso 22, nós vamos poder ver que Moisés era um homem eloquente quando ele chegou aos 40 anos. Então ele sai. Por que ele sai? Porque quando ele foi colocado nós conhecemos a história,
naquela cesta, que ele tinha 3 meses de idade, então coloca naquela cesta e desce. A filha de Faraó estava tomando banho, então acha Moisés ali, e aí a irmã de Moisés está lá escondida. A irmã diz assim: você quer que eu arrume uma ama para cuidar dele? E ela entrega então Moisés à sua própria irmã, e ela leva para sua mãe cuidar dele. Então a mãe cuidou dele, criou ele, e então instruiu ele, porque ele não era do Egito, ele era um hebreu. Então quando ele chega aos 40 anos, ele quer livrar o povo, ele quer livrar o povo daquela escravidão. E veja só, aqui no capítulo 2, a partir do verso 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então veja só esse primeiro verso, e aqui nós podemos ver que lá em Estevão, quando Estevão está dando testemunho sobre Moisés, fala que quando Moisés tinha 40 anos. Então aqui quando ele completou os 40 anos, ele saiu e ele viu a aflição do seu povo. E aí o texto segue dizendo assim, no verso 12: olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e os escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Então aqui, irmãos, nós podemos ver algo muito precioso da parte do Senhor, porque, irmãos, ele era eloquente em palavras. Os irmãos acham que se ele quisesse, ele quis salvar o seu povo na sua força, na sua naturalidade. Ele foi e tentou apaziguar, Então, por que ele teve medo? Pois ele era aquele que queria substituir o Faraó. Por que então que o Faraó quis matá-lo? Porque o Senhor assim estava no controle de toda aquela situação. O Senhor conduziu o coração de Faraó para perseguir Moisés, porque o Senhor queria trabalhar no Moisés, porque Moisés era o libertador, mas naquela situação em que ele estava, não podia. Sabe? Então por isso que Moisés, o Senhor leva Moisés para o deserto, e ali ele fica 40 anos. São 40 anos instruído em toda a ciência do Egito. E aí o Senhor pega toda aquela sabedoria dele, que ele tinha, leva ele para o deserto e deixa 40 anos para tirar tudo. Para que ele chegue assim, quando o Senhor chama ele, dizendo assim: Moisés, eu desci para que então eu possa salvar o meu povo, levar para o deserto, caminho de 3 dias para oferecer sacrifício a mim. Vem, Moisés, que eu vou levar você. Ah, Senhor, eu não sei nem falar, Vamos ver o texto para nós verificar como é precioso, irmãos. Capítulo 4 de Êxodo, verso 10. Quando houve já aquela conversa, houve aquela conversa muito preciosa daquela sarça. Moisés anda vai lá ver. Aí o Senhor diz: não tira a sandália do pé, porque a terra em que está é santa. Então o Senhor conversa com ele e diz para ele: eu vim salvar o meu povo e eu vou usar você. Ele diz: como que eu vou? Aí, o que tu tem na mão, Moisés? Moisés, eu tenho um cajado, Senhor. Lança no chão. Aquele cajado se torna uma serpente, E então ele diz: pega pela cauda. Ele pegou pela cauda e ela voltou a ser o cajado. Então aquele cajado seria a direção, Aí Senhor, ainda Moisés, coloca a tua mão no peito. Moisés coloca a sua mão no peito, e quando tira, aquela mão está leprosa, branca, sabe? Aí Moisés reconheceu quem ele era. Ali o Senhor mostrou para ele que ele não era nada, que o Senhor queria governar, era o Senhor quem iria. Por isso que aquele episódio, irmãos, de Miriam, que nós vamos ver lá na frente, quando Miriam se rebelou contra ele, qual foi a posição de Moisés? Ao pó, foi ao pó, de joelho no chão, porque ele sabia que governo não pertencia a ele, o governo era do Senhor, porque ele conhecia quem ele era um leproso. Aí o Senhor disse: bota a mão de novo. Ele bota a mão no peito, a sua mão sai limpa,
Sabe, ele diz o meu coração. Então ele reconheceu quem ele era e quem era Deus. Né? Então, irmãos, como isso é precioso. E nós vemos quando chega aqui no capítulo 10, ele diz assim, do capítulo 4, verso 10 de Êxodo, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Como que Moisés perdeu toda aquela essência que ele tinha, toda aquela sabedoria. Por isso que, irmãos, que se nós formos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer que o Senhor não chamou muitos sábios desse mundo. Ele chamou os loucos para envergonhar os sábios, sabe? Ele chamou aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Sabe como nós precisamos compreender que nós fazemos parte disso? Nós não éramos nada. Aquele que tem muita sabedoria desse mundo, o Senhor pega a sabedoria dele, joga no lixo e vai dizer assim: você vai trabalhar com a minha sabedoria. Então, como que ele diz assim? Porque lá em Atos diz que ele foi instruído em toda a ciência e ele era poderoso em palavras. E aqui ele diz: ah, Senhor, eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua. E aí fala assim, o verso 11, respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Né? Eu ensinarei o que hás de falar. Precioso isso, né? Que precioso. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Olha só. O Senhor mesmo, falando com ele: ó, Senhor, envia aquele que o Senhor quiser. Mas o Senhor tinha, já desde o ventre da sua mãe, o Senhor tinha separado Moisés para ser aquele que iria salvar o seu povo. Você acha que Deus iria desistir dele? Né? Quantas vezes nós falamos: ah, Senhor, a cama aqui está tão bom, Senhor, e eles fazem, e a tua igreja ainda faz um horário para nós orarmos 6 horas da manhã, em plena segunda-feira, Senhor. Ah, Senhor, não vou não. Sabe? Olha como nós precisamos compreender, Senhor. Então o Senhor, ele fala assim: ah, Senhor, envia qualquer outro menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E aí nós podemos perceber que Arão foi a boca de Moisés. O Senhor dava a palavra para Moisés. Moisés falava para Arão e Arão entregava, porque o Arão seria o sacerdote, aquele que tinha a incumbência de trazer do Senhor para o povo. Né? Então, irmãos, isso chama a nossa atenção e precisa chamar a nossa atenção, que nós precisamos edificar a casa do Senhor, não com as nossas forças, mas com a força, com o poder de Deus, para que nós sejamos edificados para a glória do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto. Muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto e nos deixa na sequidão. Parece que o céu está de bronze. Nós falamos, mas o Senhor se cala. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós estamos querendo edificar a casa do Senhor com a nossa própria força. E o Senhor não vai permitir. Não vai permitir. Irmão, nós precisamos compreender o que o Senhor Jesus fala ali em Mateus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo pode tentar de todas as maneiras, mas se nós permanecermos em Cristo, nada nos atinge. Sabe, essa é a certeza que nós precisamos ter. Sabe, olhando para o Senhor, sendo edificado pelo Senhor, para que então a igreja do Senhor possa ser edificada nessa terra, para dar um testemunho claro, né? Porque lá nós vimos no texto de João, né, quando ele diz: assim como tu és Pai em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Tem um objetivo, esse ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, fomos colocados nessa comunhão perfeita para sermos testemunha nesse mundo. E aí nessa caminhada de testemunha para o mundo, nós podemos ver Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então nós seremos manifestados com Ele em glória. Então nós damos um testemunho e olhamos para o Senhor, esperamos Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Quantas vezes a gente canta, ora vem, Senhor Jesus, mas estamos prontos? É a pergunta que cada um de nós precisa fazer para o Senhor. Será que é real o que eu canto? Será que eu estou sendo edificado? Será que eu estou pronto para Ele vir essa noite e arrebatar a sua igreja? Né? Como nós precisamos, irmãos, de ir aos pés do Senhor e pedir a graça e a misericórdia dEle para nós. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá, mais esse tempo, Senhor, de céus abertos para as nossas vidas. Pedimos que a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, venha sobre nós, sobre a Tua igreja, e nos dê, Senhor, tempo de refrigério, tempo para nós sermos edificados, casa espiritual do Senhor, juntos como igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor peleje conosco, Senhor. Sabemos que em nós não há força nenhuma, Senhor. Sabemos que em nós não há nada que possa vencer as nossas barreiras. Somente o Senhor é quem pode vencer por nós. Por isso socorre a Tua igreja, Senhor. Vem com a Sua espada e peleja contra nós, Senhor. E vença-nos para a glória do Teu nome. Senhor, tudo está entregue diante do Senhor. Somos a Tua igreja, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. E nós sim, Senhor, queremos que o Senhor edifique cada um de nós. Sim, Senhor, nós estamos como Tua igreja reunida aos Seus pés nesse momento. E queremos, Senhor, como o Senhor disse que aquilo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Senhor, nós ligamos as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, confessamos que somos do Senhor, e por isso, Senhor, peleja contra nós, Senhor. Vem com o Teu Espírito e fala a cada um de nós, convence nós do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nós não queremos mais ser opróbrio nessa vida, nós não queremos mais viver pelo nosso próprio interesse, nós queremos viver pela glória do Senhor. Por isso, vença nós, ó Espírito Santo. Espírito Santo, visita cada coração aqui, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada entulho que há nos nossos corações. Senhor, leva-nos ao arrependimento, Senhor. Dá-nos a graça nessa noite de podermos entregar tudo para o Senhor. Leva-nos a um desespero, Senhor, da nossa vida, enquanto nós não entregarmos todos os nossos entulhos para Ti, Senhor. Que nós não venhamos a dormir, mas que nós venhamos, sim, Senhor, a ter uma vida diante do Senhor, a ter uma vida de arrependimento, uma vida ressurreta na Tua presença, Senhor. Ajuda cada um de nós, visita os nossos corações e transforma, Senhor, para a glória, a honra e louvor do Teu nome, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.